Daniel na cova dos leões é o título do versículo 1. Dário, o rei Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino. E colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores que os sátrapas, por suas grandes qualidades que o rei planejava, colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Não era desonesto nem negligente. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores, concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora o rei emite o decreto e assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Amém, queridos? Podem sentar. Eu te peço que dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Seja em nome do Senhor. Meus queridos, estamos diante de um grande homem de Deus, conhecido por Daniel. Daniel foi um homem que era muito fiel a Deus, que buscava a presença de Deus, orava 3 vezes ao dia. Mas eu não quero, meus amados, dizer que orar 3 vezes ao dia tem que ser feita essa obrigação por causa que Daniel orava. Daniel orava, meus amados, porque era um costume do povo de Israel orar a Deus 3 vezes ao dia. E Daniel era fiel, ele cumpria com essa tradição judaica de orar 3 vezes ao dia. Mas não quer dizer, meus queridos, que ele orava somente naqueles horários da tradição. Daniel era um homem de oração, um homem que buscava Deus em todo momento, e por isso era tão abençoado. Quando o povo de Israel, meus queridos, saíram de Jerusalém, saíram da cidade de Israel, que foram totalmente destruídas, e foram levados cativos para a Babilônia, Daniel também foi levado, meus queridos. Estava Daniel entre os cativos da Babilônia. Passado o reinado, meus amados, de Nabucodonosor, começa o reinado do rei Ciro, do rei Dário. E o rei Dário estava agora, meus amados, incumbido de fazer agora esse decreto. Daniel ainda estava lá. E o rei Dário se incumbindo de fazer o decreto, por quê? Porque ele foi convencido. Tamanha era a fortaleza, aleluia, da peça, que o rei Dário foi convencido. Aliás, na Babilônia, meus queridos, a Babilônia ela foi crescendo de certa maneira, que os povos vizinhos foram se juntando à Babilônia, para que não fossem escravizados pelo rei da Babilônia. Anteriormente, como disse, o rei Nabucodonosor, que invadiu Israel, arrebentou com a cidade, destruiu tudo, matou muitos homens, muitas pessoas morreram, crianças morreram, jovens morreram, levou cativo o povo de Israel. Mas agora, na morte de Nabucodonosor, agora está reinando, assumiu o reinado, o rei Dário. E o rei Dário, meus queridos, o reino estava tão grande que ele precisava agora de administradores para o reino. E quem que não queria ser escolhido para administrar o reino?
Quem não queria ter essa honraria? E olha que coisa boa quando você está trabalhando em determinado local, e aí o chefe, o patrão, ele chama e fala: olha, você vai sair desse setor aqui, porque você vai passar para um outro setor, que eu preciso que você me ajude aqui a coordenar tudo que está acontecendo aqui. E aconteceu isso, meus queridos. Ele reuniu os 120 para tomar contas de tudo que ele tinha, para administrar tudo que ele tinha. Mas dentre esses 120 que ele escolheu também 3 que eram supervisores. Ele escolheu 3 para serem supervisores daqueles outros 120, para que as coisas andassem conforme o rei queria. E desses 3 supervisores, Daniel foi escolhido um. E desses 3 que que o rei escolheu, que foram supervisores, Daniel se destacou sobre eles. Daniel foi aquele que tinha mais perfeição, mais sabedoria. Sabe por quê, irmãos? É porque Deus é que conduzia a vida de Daniel. Daniel, ele sobressaiu entre os outros supervisores, porque ele era um homem de Deus, fiel a Deus, e a sabedoria vem de Deus. Para tudo que nós precisamos, meus queridos, fazer nesta vida, temos que entender que sabedoria vem de Deus. A inteligência, meus amados, ela vem de Deus, a sabedoria vem de Deus, e Deus dá direção em tudo que nós temos que fazer, que nós queremos e precisamos de fazer nessa terra. Temos que pedir a Deus: Senhor, nos ajude, Senhor, porque precisamos vencer, eu preciso vencer, eu tenho que realizar esta obra, mas eu dependo do Senhor. Nós temos que entender que somos dependentes de Deus. Como Daniel se colocou na dependência de Deus em tudo que ele fazia, a Bíblia agora vai, meus queridos, vai narrar que Daniel, ele foi um dos que destacou sobre todos os outros. Ele se destacou sobre os 3 supervisores. E agora, os outros supervisores, os outros 2, chamam todo o povo e falam: vamos até o rei. Chama os príncipes e governadores, vamos até o rei. Para que ir ao rei? Porque nós precisamos de conseguir que o rei faça um decreto. E fazendo um decreto, nós vamos pegar esse Daniel. O único jeito de pegá-lo é contra o seu Deus, contra a lei do seu Deus. Porque contra a lei do rei Dário não tem como pegar, ele só vai sobressaindo. Ele só vai rompendo e vencendo, ele só vai fazendo cada vez mais o rei prosperar, o rei alegra cada vez mais, o rei tem mais reuniões com ele, o rei está mais amigo de Daniel, o rei agora está querendo pegar Daniel e honrá-lo ainda mais. Nós precisamos de parar com esse negócio, porque veio para cá esse estrangeiro, veio lá de Israel, e nós que somos daqui estamos ficando para trás. Aqui é uma conjectura que eu faço, irmãos, mas nós entendermos que Daniel não era dali, ele estava no Egito, mas ele não era do Egito. Mas mesmo estando no Egito, meus queridos, mesmo estando, aleluia, no lugar em que ele via o seu povo sofrer, trabalhando duro, quando era no império do rei Nabucodonosor, Daniel agora, me perdoe, não era o Egito, meus queridos, me perdoe, era na Babilônia, pertencia à Síria. Está agora Daniel, meus amados, trabalhando, porque ele foi destinado a um cargo. Ele não estava preocupado agora em uma vingança, porque ele sabe que a vingança pertence a Deus, que tudo que aconteceu foi porque Deus permitiu. Se Deus permitiu que acontecesse uma coisa terrível com o povo de Israel, é porque Deus viu naquele momento que o povo não estava buscando a Ele, o povo estava buscando a deuses estranhos, o povo virou as costas para Deus, não quis mais saber de ir à casa de Deus, ir ao templo para adorar, não queria mais saber e fazer conforme a vontade. E a vontade de Deus estava escrita através da lei de Moisés, através, meus queridos, de todas as leis, de todos os preceitos, estavam ali a vontade de Deus, para que fosse cumprida. Então Daniel conhecia a lei de Deus, conhecia quais eram os mandamentos, conhecia qual era toda a lei do Pentateuco, sabia o que tinha que fazer para não se desviar da presença de Deus. E Daniel assim fazia. Daniel assim fazia, por isso que Daniel era um grande homem de Deus.
Ele procurava não desagradar a Deus. Ele poderia ter desagradado o homem, ciente de que estava fazendo a vontade de Deus. E agora, meus queridos, eles conseguem chegar ao rei e falam para o rei, convence o rei, para o rei fazer o decreto. Rei, cara, o senhor poder fazer o decreto e encher o coração do rei. O rei encheu o coração naquele momento de quê? De vaidade. E a vaidade, meus queridos, ela faz o homem se corromper. Leva o homem para caminhos que não levam a presença de Deus ou afasta de Deus. E agora o rei fica todo vaidoso, é mesmo. Eu tenho, aleluia, esse poder porque eu sou rei. E o rei Dário agora fala para eles, vou fazer um edito sim. Eu vou fazer um decreto sim. Durante 30 dias, ninguém vai poder adorar outro Deus. Toda a reverência terá que ser dada a mim. Se fizer oração, tem que ser feita a mim. Petição a mim, tudo a mim. E a Deus nenhum e a homem nenhum. Dentro desses 30 dias. E conforme também foi, conforme foi persuadido a consciência do rei, foi persuadida a consciência do rei, o rei também aceitou que aquele que fosse pego orando a outro Deus, buscando a presença de outro Deus, fosse lançado na cova dos leões. Mas quem servia a deuses estranhos não estava preocupado. Eu vou ficar 30 dias sem adorar os postes ídolos, ao Deus de Azera, aos Balaíns. Não tem problema, não fico 30 dias sem adorar a eles, sem orar e clamar a eles. E vão clamar o rei, não tem problema nenhum, só 30 dias vai passar. Mas para Daniel fazia muita diferença. Para o homem de Deus, para a mulher de Deus, faz muita diferença. Não 30 dias, mas 1 minuto, 1 segundo faz muita diferença. Porque é o momento, aleluia, que você ou eu, que nós, saindo da presença de Deus, deixamos uma lacuna aberta para entrar o adversário das almas, para entrar o filho das trevas, o maldito, o Satanás, que vai vir para colocar alguma coisa nas nossas, embutida nas nossas mentes, para fazer com que nós venhamos a praticar coisas que não agradam a Deus. E assim Daniel, meus queridos, vigiava a todo momento. E quando agora estavam todos buscando a presença de Deus, estava agora sendo vigiado Daniel, todos buscavam agora, me perdoe, oração, fazer oração ao rei Dário, exaltar o rei Dário, e até mesmo reverenciar o rei. E Dário ficava todo feliz, o povo todo reverenciando, salve o rei, e reverenciando o rei, todo feliz. Mas Daniel, ele fica sabendo que tinha aquela lei. Mas Daniel não queria contrariar o rei, não queria se opor ao rei, e não queria fazer força contra o rei. Mas ele sabia que não poderia adorar ao homem, a reverenciar o homem, que ele teria que continuar clamando ao Deus do céu. E Daniel coloca no seu coração uma coisa: eu vou fazer as minhas orações. A Bíblia diz, meus amados, a Bíblia diz no livro do escritor anônimo aos Hebreus, no capítulo 12, que nós estamos rodeados de grande nuvem de testemunha. E agora Daniel está rodeado de nuvens de testemunha. Começaram a vigiar, vamos vigiar, porque ele não vai ficar sem orar a esse Deus que todos os dias, três vezes ele estava orando. E agora o que acontece? Eles começaram a ficar observando, vigiando nas espreitas, nas frestas das portas, das janelas. Vamos vigiar onde ele for, para a gente saber se ele vai orar. Mas Daniel, ele fez o de costume, meus queridos. Ele subiu ao seu quarto alto, que a janela fica de frente para Jerusalém. Ele abriu a janela como sempre ele fazia. E abrindo a janela, Daniel ali dobra o joelho de frente para a janela, de frente para Jerusalém, e começa a buscar a presença de Deus em oração. Aí eles vão lá, aqueles que foram escolhidos como também supervisores, que tinham autoridade como príncipe,
eram abaixo do rei as maiores autoridades. Daniel era a maior autoridade abaixo do rei. O rei colocou Daniel para... O rei agora vai colocar Daniel para governar. Mas primeiro vai acontecer o quê? Uma providência de Deus. Antes de você alcançar a grande vitória, você é lançado a uma grande prova. E depois de você ser lançado a uma grande prova, aí vem a providência de Deus. Por quê? Porque no meio da prova, a igreja, ela não vai murmurar. A igreja não vai se decepcionar, aleluia, com o tipo de prova, não. Vai entender que é aquela prova que será honrada. E a igreja de Deus, ela marcha no meio da prova. Muitos falam que a igreja de Deus está no deserto. Que o deserto é uma faculdade para que o povo cristão, o povo de Deus, o servo de Deus, venha aprender com as dificuldades que se encontram lá no deserto. A dificuldade está lá está a fome, lá está a sede, lá estão os perigos dos animais selvagens que estão ali. Mas Deus, ele cobre o povo dele. Na caminhada do Egito até o Mar Vermelho, foi uma caminhada de 7 dias e 7 noites. Deus cobriu o povo dele numa nuvem de dia que dava sombra e numa coluna de fogo à noite que clareava o caminho. E sabe o que significa isso, meus queridos? Deus conduzindo o povo. Não era só para dar sombra, porque eles poderiam se perder no caminho. Mas Deus dá agora para eles uma nuvem que segue direto para o Mar Vermelho. Aleluia. Não faz volta. E à noite Deus dá para eles agora uma coluna de fogo que clareia os caminhos para o povo de Israel, que sai do Egito para chegar ao Mar Vermelho, para atravessar, para receber a grande libertação da escravidão de Faraó, que já vinha atrás de Faraó. Depois dos 7 dias, meus queridos, do luto, Faraó agora fala: peraí, nós deixamos embora os nossos escravos, que trabalhavam para nós, vamos buscá-los de volta. E manda um soldado ir atrás deles. Mas Deus conduziu o seu povo. No deserto, o povo de Deus é conduzido por Deus. E aquele que não é conduzido por Deus, que sai da presença de Deus, ele fica desprotegido. A Bíblia diz ainda que havia uma família, meus queridos, que lutava constantemente, diariamente, contra Moisés. A família de Dotã, de Abirão, que lutava contra Moisés, faziam determinadas rebeliões, e Deus, meus queridos, em determinado momento, Moisés continuava íntegro, servindo a Deus, apesar da luta com a igreja, com o povo de Israel. Moisés enfrentava agora a luta com Coré, com Abirão e com Datã, essa família chefiada por esses 3 homens, líderes de cada um de uma família. Todos eles se rebelaram contra Moisés. O que Deus fez? Deus continuou guardando o povo, continuou guardando Moisés, mesmo que a luta aumentou para Moisés, Deus continuou guardando Moisés, porque estava começando a rebelião no meio da igreja, no meio do povo de Deus, no meio do povo de Israel. E daí o que acontece? Deus faz o seguinte, meus queridos: Deus vai livrar agora o seu povo. Deus vai livrar o seu povo de serem afligidos por aquela rebelião, começaram a crescer. Como Deus faz, meus queridos, com a igreja dele nos dias de hoje. Deus tem guardado a igreja dele. Deus tem dado visão para a igreja entender como que está a nossa luta no dia a dia. Embora muitos conseguem pregar o evangelho abertamente, em muitos lugares na terra não se pode pregar o evangelho abertamente. Não se pode fazer uma reunião como essa que nós estamos fazendo. Uma reunião, um culto racional, um perfeito louvor, perfeita adoração a Deus, que estamos fazendo nessa noite, no culto da família. Não se pode, mas nós podemos. Mas havia aquela perseguição contra Moisés. O que Deus fez? Deus fez a terra se abrir, o deserto, meus amados, abriu um grande buraco, e aquela família toda, com suas tendas, caíram todos dentro daquele buraco. E Deus fecha, sela aquele buraco. Acabou-se a família de Abirão, a família de Coré, a família de Abirão e a família de Datã. Acabou. Os perseguidores, o próprio Deus se encarregou deles. Então você não precisa se preocupar com as perseguições se você estiver sofrendo por causa do amor
à obra de Deus, por causa do amor ao Evangelho, à palavra de Deus. Não se preocupe, porque o próprio Deus é que vai fazer justiça pela igreja dele na terra. Ele continuará guardando a igreja, porque a igreja, meus queridos, ela se submete a Deus, servindo ao Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Ele guarda a tua igreja, livra de todo mal, corta os laços. Então nós encontramos, meus amados, com Daniel nessa situação. Eu não posso me dobrar diante de homem nenhum. É segundo a lei mosaica, segundo a lei de Deus. Eu não posso. Eu vou fazer a minha oração, não é porque eu estou confrontando o rei. Não confronto o rei. Eu sei da autoridade que o rei tem, mas eu sei que eu não posso deixar de buscar o meu Deus. E Daniel, meus queridos, embora ele se encontrasse debaixo de uma lei do homem, uma lei feita para o homem, para perseguir quem clamava ao Deus dos céus, essa lei foi feita para quem clama ao Deus dos céus. Vocês estão entendendo, meus queridos, que foi feita naquela época uma lei para perseguir o servo de Deus, para não buscar a Deus. E vocês estão entendendo que existe essa lei em países aqui na terra, que tem leis que o homem de Deus, que a mulher de Deus também não pode orar e clamar o Deus do céu. Mas Deus, Ele guarda os seus. Nós aqui temos um lugar de passagem. Aqui não é o nosso lugar originário. O nosso lugar originário, meus queridos, é os céus. É a Canaã celestial, adornada, aleluia, para a igreja de Deus, que vai descer e ficar no lugar dessa terra. E essa terra vai perecer, ela vai desaparecer. E vai ficar aqui a cidade santa, onde a igreja de Deus, os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, estarão para adorar a Deus. E Daniel agora entra no quarto, é vigiado, é denunciado ao rei. O rei manda agora trazer Daniel na presença dele, e tem testemunhas. Não foi apenas um, levaram os testemunhos, apresentaram: olha, esse homem estava orando o Deus dele, o Deus do céu. Ele não pode fazer isso segundo o decreto, o rei Dário, que foi editado, foi selado com o sinete, com o carimbo do seu anel real, pelo carimbo dos príncipes. Ele não podia orar, e a lei não pode ser revogada, porque segundo a lei dos Medo de Persa, quando o rei assina e carimba com o anel, com o sinete, não pode revogar a lei. Então ele tem agora de ser punido. E a punição que é dada àquele que busca, que ora a um Deus, a um outro homem que não seja o rei, tem que ser lançado lá na cova dos leões. Aleluia. O rei fica triste, meus irmãos. O rei fica triste. Todos estavam alegres, porque queriam matar, destruir Daniel, e Daniel estava sendo honrado numa terra estranha. Um estrangeiro sendo honrado pelo rei, numa terra estranha, porque Deus assim queria. Deus assim estava fazendo para que aquele povo entendesse que há um Deus no céu que faz justiça, há um Deus no céu que guarda o teu povo, e que Daniel não estava só, Deus estava com ele naquela peleja. Quando fosse lançado naquela cova dos leões, Deus estava vendo. Se ele partisse, fosse devorado pelos leões, ele estaria partindo para um lugar ainda melhor, um lugar de descanso. Mas Deus faz justiça. Deus vai revogar agora a lei do rei. O rei não podia revogar sua própria lei, segundo a lei dos medos e persas, mas diante de Deus a lei teve que ser revogada. E Deus vai usar, aleluia, quem ele tiver, aleluia, preparado no momento. Se você estiver preparado, Deus vai te usar. Se você estiver preparada, Deus vai te usar. Deus vai usar quem é preparado. E Daniel estava preparado, e Deus usa Daniel agora, porque Deus vai revogar essa lei. Essa lei maldita, meus queridos, para que a idolatria perpetuasse ainda mais dentro daquele reinado, e que Daniel fosse, aleluia, morto e não exaltado como estava sendo exaltado, porque Deus era na vida dele. A exaltação estava vindo da parte do homem, porque primeiro Deus galardoou, Deus estava exaltando, Deus estava honrando Daniel. E o que aconteceu, meus queridos? Ele foi lançado na cova dos leões. Aleluia. E agora
Foi colocado a tampa sobre aquela cova dos leões, foi tampado, e cada príncipe foi lá e carimbou com o anel, ninguém poderia tirar. Aquela noite, Daniel passaria ali, e Daniel passou a noite. A Bíblia diz que Deus, meus queridos, incomodou aquele rei. Deus toca no coração daquele rei. Aquele rei fica perturbado. Durante toda a noite ele fica perturbado, ele não consegue dormir. Será que Daniel vai morrer? O que eu fui fazer? O rei tinha uma afeição muito grande por Daniel. Que Daniel onde tocava, prosperava. Ou o que Daniel planejava, dava certo. Porque era a direção de Deus. Se tem direção de Deus, não tem como dar errado. Rabacaia, Nagasubianda. Se a direção é de Deus, Deus é que vai, aleluia, fazer, aleluia, com que tudo dê certo. Sabe por quê? Porque Ele não vai te direcionar para um caminho que você não vai receber, aleluia, naquele caminho uma grande vitória. Deus não vai te direcionar para fazer aquilo que você vai fazer e não vai dar errado, não. Deus até te submete a uma grande prova. A uma grande prova, Daniel foi submetido. Mas o Senhor, Ele vai honrar, porque você está fazendo na direção de Deus, o próprio Deus, o Deus, aleluia, que estava na vida de Daniel. Ele está aqui também nessa noite. Ele está na sua vida e nunca vai sair da tua vida enquanto você estiver com essa aliança, com esse Deus maravilhoso. Ele diz que Ele não revoga a aliança dele. Moisés, diga para o povo que eu não vou revogar a minha aliança com o povo. Ele também diz para nós nessa noite que Ele tem uma aliança conosco. Ele não vai revogar a aliança dele. Aleluia. Só se nós sairmos da presença dele, e nós vamos quebrar a aliança, porque Deus continua o mesmo. Não é homem para que minta, é filho do homem para que se arrependa. Rabacaia, Nagasubianda. Deus não arrepende das promessas. Rabassuri cantarás. Deus não arrepende daquilo que Ele falou. Não importa quando tempo tem que Deus te falou, mas se Ele te falou, tem o tempo dele para cumprimento. E no tempo dele, aleluia, você vai estar contemplando cumprir a promessa de Deus na tua vida. E Deus vai cumprir. Passe um dia, porque um dia para Deus é como 1000 anos. Passa, aleluia, 1000 anos, porque para Deus 1000 anos é como um dia. Mas chega o dia de você receber a promessa de Deus. Mas é preciso permanecer na fila da promessa. É preciso permanecer na torre da vigilância. Vigiar o tempo todo. Orar e vigiar para não entrar em tentação. E permanece fiel. E continua na fila da promessa. Que a promessa de Deus vai ser cumprida em nossas vidas. Em nome de Jesus. Em crentes, amém? Amém. Glorifica o Senhor. Pode exaltar o Senhor nessa noite. Eu sei que as coisas vêm aqui. Fala que o rei chega pela manhã, o rei preocupado, e ele vai chamar a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? O rei agora do lado de fora, de manhã, não dormiu a noite toda, ficou perturbado, não conseguiu dormir, e Deus incomodou o rei, tocou no coração do rei, e o rei ficou perturbado. Ele chega de manhã e pergunta: Daniel, servo do Senhor, o Deus que você serve, sabe que te livrou das garras desses leões? Aleluia. Ele não perguntou se Daniel estava vivo. Ele perguntou se o Deus de Daniel livrou Daniel. Porque ele sabia que Daniel por conta própria não podia fazer nada. Daniel por conta própria não conseguiria vencer os leões. Mas é o Deus de Daniel que estava dando, aleluia, vitória para ele naquela hora, naquele momento, durante toda aquela noite. É o Deus de Daniel que entra na tua vida e joga o leão por terra. Entra na tua vida, entra na minha, entra na nossa vida e joga a obra das trevas por terra. É o Deus de Daniel que faz, aleluia, que aconteçam maravilhas, aquelas que nós não imaginamos que vamos contemplar. Deus, Ele faz com que nós contemplamos, porque nós buscamos a presença dEle. Oh, reclamaraia, rabassuri, calamarabassúria. E agora Daniel vai responder: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum. Aleluia. Era um homem justo na cova dos leões.
e Deus estava com ele para livrar. Nosso Deus é Deus de justiça, meus queridos. Deus santo, aleluia. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor, mas é Deus de justiça. É Deus que faz justiça. E a justiça de Deus não é só para condenar, é para absolver também. Muitas vezes nós somos condenados aqui na terra, somos subjugados aqui na terra, mas quem nos garante a absolvição é Deus. Quem peleja por nós é Deus. Quem vai nos tirar, aleluia, dessa situação é Deus. É Deus que vai, meus queridos, fazer com que venham entender que nós estamos na terra, mas não somos dessa terra. Estamos de passagem aqui. Como Jesus Cristo peregrinou nessa terra, nós estamos peregrinando também, buscando agora fazer o que ele fazia, buscando fazer agora, seguir a ele, como Paulo disse: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vamos tentar, irmãos, vamos tentar. Não é fácil, não, mas se nós tentarmos, pelo menos Deus ele vai contemplar. Tem um servo dele na terra que está se esforçando para fazer conforme a vontade dele, quer tentar fazer, aleluia, como Jesus fez, como Jesus andou, como Jesus, aleluia, passou aqui nessa terra. Não tinha o conforto que nós temos, meus queridos, não tinha carro, não tinha casa boa. Ele diz: olha, os pássaros têm seus ninhos, os pássaros têm os ninhos, eles vão lá, eles deitam, eles descansam. E falou ainda mais: os lobos têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde sequer lugar para reclinar a cabeça para descansar. Ele diz: eu não tenho lugar, eu não tenho parada, eu não vim aqui para descanso, eu vim aqui para fazer a vontade do Pai, eu vim aqui para dar a minha vida em troca da vida dos pecadores. E assim ele fez. Naquele momento, meus amados, naquele momento aconteceu uma coisa muito tremenda. O rei manda tirar Daniel da cova dos leões. E Daniel é tirado. Depois que Daniel sai dali, o rei, meus amados, ele agora, o que ele faz? Ele não quer nem saber mais da promessa, não quer saber mais da tradição, da lei dos medos persas, ele não quer saber mais de mais nada. Ele entendeu, aleluia, que aquele, aleluia, que foi lançado na cova dos leões, só saiu de lá vivo, porque existe um Deus verdadeiro, existe um Deus que livra dos leões famintos, e esse é o Deus de Daniel. Tira Daniel para fora, e a partir de hoje, o Deus de Daniel, aleluia, é o Deus que tem que ser adorado, é o Deus que tem que ser venerado, é o Deus que tem que receber orações. Buscai agora o Deus de Daniel. E começou, meus amados, Deus fazendo um reboliço naquele lugar, através da oração de Daniel, através, meus queridos, da acusação imposta a ele, através, meus queridos, dele ter já sido lançado na cova dos leões, e Deus ter guardado a vida dele. Ele saiu de lá intacto. Agora todos perceberam que o Deus de Daniel é Deus verdadeiro. O Deus de Daniel não é ficção, o Deus de Daniel é real. Ele está no céu, não se pode ver, mas sabemos que ele ouve as nossas orações. Sabemos que ele contempla os quatro cantos da terra. Os seus olhos são como chama de fogo, os seus cabelos como a branca lã, aleluia, os seus pés como latão reluzente. Da sua boca são uma espada de dois gumes, aleluia, afiada, a lama cai, a nada súbia. Essa foi a visão que Deus deu, aleluia, para o teu servo João na ilha de Pátimo. Esse é o nosso Deus. Assim foi possível descrever João na ilha de Patmos, conforme a sabedoria dele, ele descreveu, porque a glória de Deus, a formosura de Deus é muito maior do que a descrição de João Batista, é muito maior do que a descrição de João, porque ele só descreve segundo a sua consciência, o seu entendimento e a sua capacidade de interpretar o que está vendo. Mas Deus é muito mais. Deus é muito mais. A glória de Deus, meus amados, se for derramada sobre o monte, segundo a palavra do Senhor, o monte derrete como cera. Mas quando a glória de Deus é derramada sobre nós, é derramada sobre medida. É para nos fazer, aleluia,
enchermos e transbordarmos da glória, sentindo um aleluia, o prazer, a alegria de sentir a presença dele. E muitos falam em outras línguas, muitos sapateiam, muitos pulam, muitos dançam, porque a presença de Deus, a glória de Deus, ela nos faz sentir essa alegria que o mundo não pode sentir. E muitos, aleluia, que também estão dentro da igreja e não conseguem sentir. Por quê? Porque é um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Vai chegar o teu momento de sentir, aleluia, essa glória tremenda na tua vida, se você ainda não sentiu. Aleluia. E nós queremos sentir cada vez mais. A presença de Deus não pode sair das nossas vidas. A presença de Deus não pode sair, meus filhos, da vida da igreja, do servo de Deus, da serva de Deus. Porque a presença de Deus é que nos fortalece, nos faz vencer. É a certeza que nós servimos um Deus que é vivo. É a certeza que servimos um Deus que não nos abandonou e nem nos desamparou. Aquele que não desampara, embora só a mãe desampara o filho que mama, todavia eu não vos desampararei. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse é o Deus que está aqui nessa noite. Entendeu? Diz amém. Amém. Vamos então ficar sobre os pés. Nós vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esse dia maravilhoso, esse dia tremendo que Deus nos deu. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui.